Olá, boa noite! Mais uma live e dessa vez com um tema importantíssimo: saúde mental da mulher. Vamos conversar? Pois é, hoje a gente tem a psiquiatra Fernanda Blanco para conversar com a gente. Vamos conversar, tirar todas as dúvidas sobre ansiedade, depressão e tudo mais que aflige aí a saúde mental da mulher. A gente sabe que daqui a pouco chega setembro e muito se discute sobre saúde mental, né? E diante disso, principalmente por causa dos grandes casos de aumentos de casos de depressão associados inclusive a suicídio. Fernanda já chegou por aqui, vou convidá-la. Fernanda, Olá, olá! deixa eu me Boa posicionar. noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo super bem. Ai, que bom! Querida, estava falando aqui, né, enquanto o pessoal está chegando, que a gente normalmente acaba falando muito de saúde mental em setembro, né? Quando se fala de suicídio, da importância da gente canalizar tempo para pensar na nossa saúde mental, porque às vezes a gente vai entrando naquela roda viva, né? Aquela confusão da vida, fazendo mil e uma coisas, e a gente deixa de lado um aspecto importantíssimo que também compõe uma parte da saúde, que é a saúde mental. E às vezes a gente costuma assim fazer esse marco, né, da preocupação com a pessoa que está do nosso lado, da preocupação às vezes com o filho, e esquece muitas vezes de olhar para si mesmo, né? De olhar que às vezes a gente também precisa de um olhar de autocuidado importante, né? Mas antes da gente se apresentar, se iniciar efetivamente, eu vou começar a minha apresentação e depois eu passo para você se apresentar. Então, gente, olha, para quem não me conhece, eu sou a Fabiane Manhães, eu estou aqui representando principalmente um grupo de encorajamento de mulheres. O que eu proponho aqui no Instagram é juntas buscar conhecimento e tirar aquele diálogo que fica restrito à universidade, já que eu sou professora universitária já há 15 anos, né? E que muitas vezes a gente restringe a diálogos dentro da universidade, mas trazendo para o grande público de modo simples, claro, sem usar linguajar técnico, mas que seja acessível às pessoas, né? Então, nada melhor do que a gente também falar de saúde mental, porque sem saúde mental a gente não consegue implementar nada. Não adianta falar de planejamento, não adianta falar de carreira, não adianta de falar de nada, né? Se a gente não tiver saúde mental. E aí, às vezes, a gente fica pensando e associando muito saúde mental a apenas uma psicóloga. E aí eu falei assim, não, gente, tem que chamar uma psiquiatra, porque as pessoas ainda têm muita, mas muito preconceito com a psiquiatria, com a neurologia em geral. E aí a gente hoje precisa também conversar sobre isso, né? Sobre essas diferenciações e quebrar alguns tabus em prol, principalmente, do nosso cuidado. Então eu vou passar para a Fernanda se apresentar um pouquinho. Olá, gente, boa noite. Que prazer estar aqui. Que bom que saiu a nossa live finalmente, né? Tô Pois super. é. A gente tem que conciliar as agendas. Então, meu nome é Fernanda. Eu sou médica, então é uma das coisas que diferencia a psiquiatria da psicologia, né? A minha formação é na medicina, e aí eu escolhi a residência de psiquiatria porque eu me apaixonei por saúde mental na faculdade. Hoje eu já faço também um mestrado estudando saúde mental. E já tenho consultório, já atendo em ambulatório, faço plantão em emergência psiquiátrica. Então, tenho a vida corrida aí já toda dentro da psiquiatria hoje em dia. E acho que esse espaço é muito importante para a gente falar. Acho que a gente tem que falar muito sobre saúde mental e falar sobre saúde mental da mulher especificamente. Como você falou, Fabi, a gente tenta cuidar de todo mundo, a gente quer cuidar de todo mundo, né? A gente quer cuidar da família, dos pais, quem tem filho, do marido, e muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Então, que bom que você abriu esse espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental da mulher. É isso aí. E aí, gente, lembrando que assim, mais pessoas precisam ser chamadas para essa live. Vamos dar coraçãozinho aí, que tem mais gente ainda chegando. A gente sabe que é um horário que muita gente aí está chegando em casa, aquela confusão de
cuida de filha, etc. Mas a live vai ficar gravada, então depois, quem tiver interesse, compartilha aí para os colegas, marcam, porque a gente sabe que tem gente que muitas outras pessoas assistem depois, a gente tem esse feedback, mas eu acho que é isso, discutir saúde mental precisa ser algo simples, corriqueiro, com um diálogo muito fraterno, né, para que a gente alcance cada vez mais pessoas. Mas vamos conversar um pouquinho sobre aquele início, né, autocuidado, né? Quando a gente fala nesse exercício do autocuidado pela mulher, é algo que a mulher normalmente ela acaba deixando um pouco de lado. Ela pensa às vezes em cuidar da pele, né, em colocar o botox, ir para academia, mas ela esquece que autocuidado envolve também saúde mental. Vamos conversar E sobre isso? O que você acha disso, Fernanda? envolve sim a gente cuidar da nossa. Autocuidado não é só um cuidado físico, a gente tem que também falar de um cuidado mental, de um cuidado da nossa saúde mental. Mas assim, sem esquecer que cuidar da nossa parte física, cuidar da nossa vaidade, não deixa de ser também muito bom para a nossa saúde mental. Então, assim, você ter a sua rotina de cuidado, por exemplo, quando você chega em casa, se a mulher conseguir separar ali pelo menos uns 10 minutinhos para se cuidar, depois de tomar um banho, passar o creme, cuidar da pele, por que não? Ou fazer uma hidratação no cabelo, enfim. Isso também é saúde mental. A gente não tem como separar a saúde mental de saúde física. Mas, realmente, quando a gente fala de autocuidado, todo mundo lembra aí do skincare, né? Dos cuidados com a pele. E a gente acaba tendo do cuidado da nossa mente. Então, o que a gente pode fazer para cuidar da nossa mente? Exercício físico cuida da mente e do corpo, então cuida dos dois. A gente tem meditação, técnicas de respiração, terapia é um autocuidado lindo. A pessoa fazer terapia é uma das maiores, enfim, um dos maiores benefícios que a gente pode ter em relação à nossa saúde mental. Então, isso é também muito importante. Ó, a Psiquiatria Sem Tabu falou que adora ter uma rotina de autocuidado. Eu também. Eu acho que é Eu também. importante. Corpo e mente estão ali juntos. Então, se a gente conseguir cuidar dos dois, melhor ainda. Eu acho que um influencia no outro diretamente. E isso é muito importante. Eu sei que para algumas mulheres isso é um pouco mais complicado, isso é um pouco difícil. A gente tende a deixar isso para depois, cuidar primeiro, né? A mulher chega da casa, se ela tem marido, filho, se ela tem que cozinhar, ela assim, ela prioriza todas essas coisas para depois se priorizar isso quando consegue fazer. Então, separar aí 10, 15 minutinhos para esse autocuidado, tanto em relação a uma meditação, uma yoga, um exercício físico, ou fazer terapia, que é importante, pelo menos uma vez por semana. Isso aí, assim, autocuidado é muito importante. Um alongamento, né? Um ato de respirar, de caminhar na lagoa, né? De caminhar na rua, que seja. Eu acho que se destinar tempo, né? Eu acho que é isso, a gente destina tempo para tudo, menos para gente, né? Exatamente, exatamente. Você separar um tempo para se cuidar, né? Seja um cuidado relacionado ao corpo ou não. Como você falou, um alongamento. Hoje em dia a gente consegue fazer isso de casa, né? Então, por que não separar um tempo para se cuidar já em casa? Isso é muito importante, isso é fundamental. A mulher precisa disso. Eu acho que foi como eu falei, não tem como separar a saúde física, bem-estar, autocuidado. Eu acho que está tudo interligado aí com a saúde mental também. E os homens também que estimulam esse tempo da mulher, né? Só saem lucrando, né? Só saem lucrando com isso, porque é isso, você vai ter uma mulher muito mais tranquila, muito mais possível de um relacionamento mais tranquilo, inclusive, né? E quando ela não consegue se destinar tempo para ela, as coisas começam a ficar realmente confusas, né? Mas assim, quais os maiores conflitos que chegam no consultório, os maiores diagnósticos, as maiores queixas, né? O que você mais vivencia em termos de saúde mental da mulher? Então, hoje em dia eu posso falar que 80, 90% das minhas pacientes são mulheres. Eu acho que primeiro que a mulher se identifica muito com uma médica mulher, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de. Eu acho que as mulheres se identificam muito com uma outra mulher, então existe sim uma busca por mulheres. O meu Instagram tem muita mulher, no meu consultório eu posso dizer que 80% também dos meus pacientes são mulheres. E o que mais chega é o clássico depressão e ansiedade, Fabi. Isso aí
sem dúvida, é o que mais chega. A gente vive numa sociedade que está muito propensa, que estimula e facilita muito o desenvolvimento desses transtornos. Para a mulher, principalmente, a gente está vivendo um acúmulo, né? A gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, sem dúvida, esse mundo caótico que a gente está vivendo, com um boom de informação, com, enfim, muitas atividades, isso com certeza influencia no adoecimento das mulheres. E um lado positivo é que essas mulheres têm procurado ajuda. Então, isso é um lado positivo. As mulheres estão entendendo que precisam procurar ajuda. Aos pouquinhos, esse preconceito com psiquiatria está diminuindo. É claro que a gente ainda tem aí um caminho enorme pela frente, mas aos pouquinhos isso está diminuindo. E as queixas mais comuns do meu consultório são depressão, ansiedade, geralmente por alguns conflitos com a família ou conflitos no trabalho. As mulheres, a gente sabe que a gente precisa lutar muito para ter o nosso espaço ainda no mercado de trabalho, né? Você que está aí como advogado no direito, você sabe que ainda é uma profissão muito masculina. Na psiquiatria, sem dúvida, ainda é uma profissão muito masculina. Então, tudo isso parece que as mulheres desenvolvam certos A transtornos. psiquiatria, então, é incrível, né? Como que tem psiquiatra homem? É impressionante. Tem, isso também está mudando. Aliás, a gente tá ocupando todos os espaços, né? Então, a gente está em tudo. Na minha residência, a maioria já é de mulher, então isso aí já é um motivo. Na minha sala da faculdade, a maioria já era mulher. Na residência de psiquiatria também. Mas quando você vai ver, principalmente os um pouco mais velhos, um pouco mais antigos, aí é só homem. É muito difícil achar uma mulher psiquiatra já com 20 anos de experiência. Fica mais difícil, sim. Mas a gente está conquistando o nosso espaço. Isso aí. Mas me diz assim, você falou que a maior incidência é depressão e ansiedade. Vamos colocar assim os pingos nos is, porque às vezes a gente fica naquele achismo, achando que a gente acha o que é ansiedade, o que é depressão. Efetivamente, qual é o diagnóstico, né, o que caracteriza depressão e ansiedade? Vamos lá. Para a gente falar sobre depressão, a gente precisa ter pelo menos 2 sintomas desses que eu vou falar agora. A gente tem que ter ou um humor deprimido, triste. Então, é aquela pessoa que a gente vê que está triste, é aquela pessoa que a gente reconhece muito rápido que está deprimida, né? Ou uma perda de prazer pelas coisas. Então, quando a gente fala de depressão, a gente tem que ter pelo menos um desses dois. Ou esse paciente se sente triste, tem um humor deprimido, ou esse paciente perde o interesse. Voltou. Alguém me ligou agora. Doutor. Ou esse paciente perde o interesse, perde o prazer pelas coisas. Então, tem alguém me ligando aqui só porque eu tô na live. Então, vamos continuando. É um paciente que, por exemplo, tinha um prazer enorme em se cuidar, em ver uma série, em trabalhar, em ficar com uma família, e aí, de repente, isso vai se perdendo, esse interesse vai se perdendo. Paciente que já não sente prazer, já não gosta de fazer nada. Então, os 2 principais sintomas de depressão são esses 2, tá? E aí a gente tem dificuldade com sono, a gente pode ter algumas dificuldades com alimentação, ou um aumento ou uma perda de apetite, concentração, enfim. Em alguns casos mais graves, a gente pode ter o pensamento de morte, uma ideação suicida. E a ansiedade é um outro pilar. Antes de você passar para a ansiedade, peraí. Depressão, tem um lapso temporal para essa tristeza ser considerada depressão? É uma dúvida. Tem, mas esse tempo ele é menor para depressão do que para ansiedade. Então, para depressão, a gente fala aí de 2 semanas seguidas de sintomas. Esse tempo para depressão, ele foi colocado por um medo desse paciente estar grave e ter, por exemplo, uma ideação suicida. Então, a gente tem muito mais de 2 semanas para tratar aquele paciente, para começar a entender que ele precisa de ajuda, porque isso pode ser muito grave. Para a ansiedade, por exemplo, para você ter uma ideia, para a gente diagnosticar um transtorno de ansiedade generalizado, a gente já precisa de 6 meses de sintomas, já é uma coisa que a gente precisa de mais tempo.
Depressão, como pode ser muito grave, como pode ser muito perigoso, a gente faz o diagnóstico o mais rápido possível e começa um tratamento medicamentoso ou não, o mais rápido possível, tá? A depressão, ela pode ser muito séria, ela pode ser muito grave, então a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? E aí, falando de depressão, que é principalmente esse humor triste, deprimido e essa perda de interesse de prazer pelas coisas, no outro polo, a gente tem a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva, uma preocupação de difícil controle. Aquela pessoa que está sempre preocupada com um monte de coisa. Eu costumo falar que é aquela mente que não descansa. E eu recebi outro dia no... Eu vi aqui no Instagram dizendo que ansiedade é quando tudo importa e depressão é quando nada importa. Eu achei sensacional. São esses dois polos. Ah, entendi. Então, peraí que falhou. Falhou um pouquinho. Ansiedade é quando você se importa muito. Depressão, você não está se importando por nada. É isso? Isso, uma boa forma de resumir é isso. É claro que existem tipos e tipos de depressão e de ansiedade, tá? Mas Mas todo mundo basicamente, é um pouco ansioso, não? sim, existe a depressão. Ah, olha aí, deixa eu. Renata, oi, Renata. Mari, Vanessa, minha mãe, Nádia é minha mãe. Oi, mãe, tô com saudade. Nádia. Pessoal, pode fazer Então, pergunta aí para Fernanda, hein? Vamos aproveitar. pode mandar, que é muito legal quando vocês perguntam, fica até mais interativa a live. Existe uma ansiedade fisiológica, tá? A gente precisa de ansiedade para viver, nenhum ser humano vive sem ansiedade. Então, a ansiedade, por exemplo, antes de entrar nessa live, eu estava um pouco ansiosa. Isso é normal. O que que eu fiz? Coloquei uma blusa diferente, tentei arrumar o cabelo que está um pouco descabelado ainda, me preparei antes da live, a gente fez um roteiro. O que que será que é legal fazer? O que que te mandaram no seu Instagram? O que que mandaram no meu Instagram? Então, essa ansiedade que movimenta a gente é uma ansiedade completamente normal. Quando a ansiedade Positiva, né? ativa, pode ser até um pouquinho desconfortável, mas é uma ansiedade que bota a gente para frente, né? É uma ansiedade que faz a gente resolver as coisas, tomar certas decisões. Então, essa é a ansiedade normal. A ansiedade normal pode ser um pouquinho desconfortável, sim. Ela só não pode atrapalhar a sua vida. E a depressão passa a ser, a ansiedade passa a ser patológica quando ela te paralisa, quando ela te traz sintomas físicos, quando isso atrapalha a sua qualidade de vida, quando você pensa um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue resolver absolutamente nada. Isso é uma ansiedade que a gente já considera patológica e que precisa de tratamento, que pode ser medicamentoso ou não, e aí vai depender do grau dessa ansiedade. E quando que ela é caracterizada como generalizada? Chamam de ansiedade generalizada. Assim, a ansiedade no geral, ela tem alguns subtipos, né? O principal transtorno de ansiedade, que é o mais comum, que a gente se diagnostica muito, é o transtorno de ansiedade generalizada. Um outro transtorno de ansiedade, para vocês terem noção, a gente tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é a sigla, TAG. A gente tem síndrome do pânico, a gente tem ansiedade social, então a gente tem outros tipos de ansiedade também. A ansiedade generalizada, que é a TAG, ela tem alguns critérios específicos. Então, esse paciente, para a gente falar que esse paciente tem TAG, que essa pessoa tem TAG, ela precisa ter essa preocupação excessiva e de difícil controle. Então, não consegue de jeito nenhum controlar. E mais alguns outros sintomas que prejudicam a qualidade de vida. Por exemplo, dificuldade de se concentrar, insônia, pode ter dor de cabeça, tensão muscular, dor muscular, o paciente fica todo travado, todo doído de tanta ansiedade. Pode ter uma questão com apetite, tem paciente que come muito quando está ansioso. Pode ter uma dificuldade de memória, que na verdade não é exatamente de memória. É uma dificuldade de focar, de ter algum foco em algum assunto. E quando você não foca, você não fixa isso na sua memória. E aí parece que é uma dificuldade de memória, mas na verdade é uma dificuldade de concentração e de atenção. Então, assim, a ansiedade tem que ter essa preocupação excessiva, que geralmente as outras pessoas percebem.
Então, o paciente que é muito ansioso, todo mundo fala, ai, já vem a fulana, já vai querer falar um monte de coisa ao mesmo tempo, tentar resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, sem conseguir decidir absolutamente nada. E isso causa sintomas importantes. Prejudica muito a qualidade de vida de uma pessoa. Então, fica sem dormir, então no dia seguinte está cansada, a mente não para. É uma mente acelerada, que não para de pensar. A dificuldade na hora do sono, muitas vezes é justamente porque essa mente não para. Então, vem aquela ansiedade de amanhã tem que fazer isso, tem que resolver isso, no trabalho tem que fazer isso, tem que resolver a escola do filho, eu tenho que ir no trabalho, eu tenho que fazer comida, eu tenho que. E aí a mente vai funcionando tanto que não consegue desligar e não consegue dormir. Então, Ó, ó, a a Camille Camille. falando que a memória dela tá indo para o espaço nos últimos tempos. Mas, Camille, olha só, a gente quando tá com filho pequeno, amamentando, minha amiga, como você tá, e dormindo pouco, é normal. Não sei se é normal, a Fernanda pode falar, mas assim, toda mulher passa por isso, quero te informar. Então, dificuldade com o sono por si só já pode dar uma dificuldade enorme com a memória. E esse período da pandemia está pior ainda. Exatamente. Esse período da pandemia aumentou muito a nossa ansiedade, gente, muito. A gente está passando por um momento atípico, completamente diferente. A gente nunca imaginou passar por isso. E aí, no início, não sei vocês, mas eu ficava olhando o tempo inteiro o número de infectados, o número de mortos, o número de. Aquilo ali começa a tomar uma proporção enorme dentro da sua cabeça, e aí você não desliga. Então, eu falo até para controlar um pouco essa informação é importante. Hoje em dia, a gente já está tentando seguir um pouquinho a nossa vida, não que esteja normal, mas focar só em pandemia não dá certo, tem tudo para dar errado, tá? E é isso, a dificuldade com a memória ela pode ser por muita coisa. Então, chega um paciente jovem com dificuldade de memória, a última coisa que a gente pensa é numa demência, que é o que vem primeiro na cabeça, né? A gente tem É. que ver, a gente tem que ver se tem sintoma depressivo, a gente tem que ver se tem ansiedade. E aí, assim, a gente sabe que se você está passando por um momento de mudança na sua vida, então, se a Camila está com um bebê pequeno, que dá uma privação de sono, ansiedade de uma coisa nova, uma vida dependendo de você. Então, calma, Camille, respira, se dá um tempo para processar tudo isso que está acontecendo. Mas é claro que se isso atrapalhar muito a sua vida, o ideal é procurar ajuda, tá? Se você não estiver conseguindo É. cuidar do bebê, por exemplo, aí você tem que procurar ajuda. Todo Ó, hiperativo é ela... ansioso? Você ouviu, Oi? Fernanda? Todo hiperativo é ansioso? Não necessariamente. O É? transtorno de Não necessariamente. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não necessariamente está relacionado a uma ansiedade. É um diagnóstico diferente, com tratamentos diferentes, uma fisiopatologia, o cérebro é diferente, o cérebro de uma pessoa ansiosa e de uma pessoa hiperativa é diferente. Então, são transtornos diferentes. Olha, às vezes a pessoa fica só associando, às vezes, uma hiperatividade e às vezes uma ansiedade, né? Olha, a Ana falando assim, também ficava verificando o número de mortos, né? Nossa, eu também ficava, gente, só Jesus. Vigiando, então, esse número e os Também fiz essa dias, lista. via 3 vezes no dia. Olha, isso durou, na verdade, 2 semanas comigo, porque na terceira eu falei assim, eu vou adoecer, então parou, vamos pensar em outra coisa. Foi aí também a história do Instagram. O Instagram, na verdade, a dedicação ao Instagram começou na pandemia. Total, assim. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer, que é conversar com as pessoas, porque afinal em sala de aula eu tinha isso e agora eu não tenho. Preciso poder conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, trocar com as pessoas. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer virtualmente, é o jeito, né? E aí busquei meu jeito de me diminuir minha ansiedade, porque senão você desconta, no meu caso, em outras coisas, né? Em comida, em vinho, né? Assim, quantas pessoas aumentaram a quantidade de ingestão de bebida alcoólica, não é isso? Enorme. A gente tem uma cultura de usar o álcool como recompensa, tanto positiva quanto negativa. Isso a gente fala tanto do álcool quanto a comida. Nosso cérebro já está acostumado. Ai, tive um dia difícil de trabalho,
foi complicado, tive uma reunião ruim, enfim, eu levei expor do meu chefe, você já quer chegar em casa, tomar um vinho ou tomar uma bebida e o seu cérebro vai associando aquilo como uma recompensa. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a ingestão de bebida alcoólica aumentou muito, sim, aumentou muito. Ó, a Pois é. Nádia, Olha, terapia muito, sem dúvida. Minha mãe finalmente começou a terapia, gente. É porque casa de ferreiro, espeto de santo pau, de né? casa não faz milagre, né? Não é assim? Exatamente. Tá amando. Olha, tá amando, mas eu acho que terapia é um ato de amor, gente, com a gente. É impressionante. Assim, eu tô sentindo falta, porque parei com a pandemia, assim, eu tenho. é, frequentemente eu faço, mas assim, parei com a pandemia porque tô sentindo falta. Muita falta, né? Olha, a Camille falando também que parou de ver qualquer notícia, né? Porque não dá. A Mariana falando que você é sempre muito esclarecedora. Deixa eu trazer aqui um tema, gente, que às vezes a gente fica deixando um pouco de lado, que talvez não seja um tema de maioria, mas que aflige muitas mulheres, a questão da infertilidade, né? Eu sei que, assim, eu já tenho algumas pessoas que eu conheço que passaram por essas questões de infertilidade, dificuldade de engravidar, né? Que trouxe muita alteração de humor, muita ansiedade. É algo que pode realmente caminhar para esse lado? Pode, e como causa ou como consequência, Fabi. A gente sabe que se a mulher já tem uma dificuldade para engravidar, quanto mais ansiosa, quanto mais estressada ela ficar, mais difícil vai ser essa gravidez. Mais difícil vai ser essa mulher conseguir engravidar. Porque quando a gente está estressado, a gente libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele muda completamente o nosso metabolismo. Então, uma mulher que está querendo engravidar, ou uma mulher que já está grávida e muito preocupada, estressada, isso só dificulta, isso só atrapalha o corpo dessa mulher. Então, a infertilidade está muito associada a sintomas depressivos e a sintomas ansiosos, tanto porque é uma expectativa, a gente ainda vive num mundo em que a mulher foi feita para engravidar e que se a mulher não conseguia porque ela não é boa o bastante, ela não é uma mulher suficiente, e isso já atrapalha muito. Eu vejo muitas mães falando, muitas mulheres dizendo que são inférteis quando na verdade não são, porque a gente precisa aí de pelo menos um ano para falar sobre infertilidade. Então, não é porque você está ali 2, 3, 4 meses tentando que você é infértil. Então, a gente tem sim uma associação de ansiedade. E quanto mais ansiosa essa mulher tentante fica, mais difícil é de engravidar. E fora a cobrança, assim, o ideal é que a mulher comece a tentar, comece essa tentativa de engravidar de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais descomplicada, parou o remédio, parou com o anticoncepcional. É claro que você vai olhar Se o seu tiver período que vir, fértil. vai vir, né? Não, você vai olhar o período fértil, é claro. Você vai ver, vai ou estudar o BIS, ou ver pela Claro. tabelinha simples. Nesse dia eu tô, mas vai sem pressão, assim. Eu vejo que existe uma pressão de estou no fértil, eu tenho que fazer, eu tenho que ter relação sexual. E aí isso só piora, porque libera cortisol e dificulta a fertilidade. Então, acaba sendo um ciclo Não é à toa, vicioso. assim, que quantas histórias a gente fica sabendo de pessoas que acabam, ai, não vou conseguir engravidar. Adota uma criança, logo depois engravida. Exatamente. Ou quando, quer saber? Eu não vou agora. Tem uma amiga que tentou, não chegou a configurar a infertilidade. Ela, quer saber? Eu vou parar de tentar e vou colocar meu silicone. Não vou esperar mais para colocar meu silicone, porque eu quero colocar. Um mês depois engravidou. Porque e ela focou no silicone dela. Então, é bem Isso isso. aí. Isso é muito comum. Tanto sintomas de depressão, dessa mulher se sentir frustrada, incapaz, quanto sintomas de incapacidade, de ansiedade, sem dúvida. E a gente tem que lembrar, você falou uma coisa muito importante, da mulher, enquanto grávida, também estar sofrendo muitas pressões e se ver muito ansiosa, né? Eu tive duas realidades, duas gravidezes completamente diferentes. O meu primeiro filho, ambos foram desejados, muito desejados, mas o meu primeiro filho, uma gravidez light, tranquila. Na segunda, eu estava à frente de um curso, com um momento econômico esquisito,
na qual eu tinha que fazer escolhas de funcionários para estar na empresa ou não, e aquilo me gerava muita ansiedade. Conclusão, tive descolamento, tive que ficar de cama, a criança nasceu prematura e etc, etc. Então, assim, é isso, né? A cabeça é tudo, não tem jeito. Então, às vezes a gente se coloca também numa posição, enquanto grávida, de querer continuar produzindo do jeito que a gente produzia malucamente há meses atrás. E isso vai ser impossível, né, Fernanda? E, infelizmente, assim, o nosso corpo precisa de cuidados específicos na época da gravidez, né? Então, é realmente um retrato bem cruel com a mulher, porque a gente sofre tanta cobrança de se mostrar produtiva, de se mostrar competente quando você está em posto de liderança, em posto de coordenação, que a gente acaba, na verdade, caindo nessa falácia de achar que a gente realmente precisa estar sempre produzindo num alto grau de produtividade, porque senão você não se mostra competente. E aí o preço acaba sendo bastante alto, né? Assim como E é é o isso. preço, que é esse tema que eu gostaria de colocar na roda, que é a respeito dos transtornos alimentares, né? A gente também se cobra muito por um corpo perfeito, né? A gente tem aí a mídia massacrando a gente com aquele perfil de corpo. Então, assim, eu nunca vou ter um corpo reto, porque eu tenho um quadril grande, sou típica brasileira. Então, enquanto eu não me assumir com o meu quadril grande, eu não vou ficar feliz, né? Então, é isso, é simples assim. É claro que a gente sempre acha que pode emagrecer e etc. Só que as meninas, eu fico impressionada, que eu vejo meninas, às vezes, de 8, 9, 10, 11, 12 anos, extremamente preocupadas com o corpo. E aí você vê cada vez mais o número de transtornos alimentares. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre os transtornos alimentares que chegam aí ao consultório e como que a gente pode enfrentar isso. Sem dúvida, isso vem aumentando muito ao longo dos últimos anos. É, a gente, as mulheres já nascem com uma carga de pressão, né? Porque a gente agora tem que estar realizada profissionalmente, realizada dentro de casa. Muitas vezes, quando uma mulher opta por uma coisa ou por outra, por exemplo, a mulher é massacrada se ela opta por cuidar da casa e por não trabalhar mais fora. Ela é massacrada. A mulher é massacrada se ela opta por não ter filhos e seguir essa vida profissional. Então, assim, a gente já está numa posição muito difícil. A gente tem que fazer escolhas e a gente fica numa sinuca de bico, porque qualquer que seja a nossa escolha, nunca vai agradar todo mundo e as pessoas vão criticar de alguma forma. Então, eu resolvi não ter filho ainda. Ah, mas e aí? Já tá casada há quantos anos? Gente, já vem aquela coisa de calma, não é o momento, por enquanto eu estou sim priorizando a minha profissão. E aí, por outro lado, se eu tivesse antes de fazer a residência, se eu tivesse engravidado, ué, mas e a residência? Você não vai fazer residência? Você vai para, ó, depois de filho é difícil, hein? Depois de filho você não vai conseguir. Então, assim, a gente já tá numa sinuca de bico que as pessoas criticam de qualquer forma. E muitas vezes essa crítica vem de mulheres. Isso é importante a gente falar aqui, porque na maioria das vezes essas críticas vêm de mulheres. Então, por exemplo, eu que escolhi agora priorizar a minha profissão, eu não posso de maneira nenhuma julgar uma mulher que escolheu priorizar a família e os filhos e que escolheu sair do trabalho fora de casa. Então, assim, isso a gente tem que falar muito, porque, em geral, essa pressão vem de nós mesmas, né? Tá faltando um pouquinho de sororidade, a gente tem que falar sobre sororidade também. Mas Com vamos lá, certeza. a gente a pressão pelo corpo perfeito. É o que a mídia coloca. Tem mudado um pouquinho. Eu acho que vocês já conseguem ver algumas campanhas com corpos normais. Eu nem falo com sobrepeso. Gente, ali é corpo normal, né? Aquela mulher que É. vai ter uma que vai ter uma estria, que vai ter um colote. A brasileira que vai ter um quadril e um colote, porque que brasileira que tem o corpo da Gisele Bündchen? Só a Gisele Bündchen, né? Então, é aquele padrão que a gente não consegue alcançar. Então, eu já tenho visto em mídia social algumas campanhas com corpos normais. Que bom que isso aumente cada vez mais. Mas, infelizmente, ainda assim existe, porque foram muitos anos vendo capa de revista com aquela mulher magra, corpo perfeito, com Photoshop. Então, assim, uma coisa que nem era real para aquela modelo, para aquela mulher. Aquela foto ainda era processada de alguma forma, enfim.
E aí surgiu um aumento enorme do número de transtornos alimentares, que tem começado em crianças, gente. Hoje em dia você já tem crianças, meninas muito jovens com transtorno alimentar, meninas novíssimas que porque ia num balé e tinha uma amiguinha do balé que era magrinha, a menina do balé que era magrinha, eu passei por isso. A menina, quando eu fazia balé, tudo bem que isso já tem uns anos, né? Eu criança já tem E alguns olha que você é anos. magrinha! Mas eu era criança um pouquinho mais gordinha, tá? Eu era uma criança gordinha. Mas assim, por eu ser uma criança gordinha, eu fazia o balé, Fabi. Na apresentação da escola, eu ficava na última fileira, eu não passava, eu nem aparecia. A minha mãe ia me ver, mas nem me via. Não tinha nem como filmar, porque como eu era gordinha, eu ficava lá atrás, todas as meninas magrinhas na frente, lá atrás. Então, é daí que vem muitas vezes um transtorno alimentar, é daí que assim, Fernanda deixa. falhou um pouquinho, peraí. Peraí, tá Vamos, processando. Voltou. voltou? É a Você internet do estava Google, falando tá? que você sempre era colocada lá atrás na hora das apresentações. Exatamente. E daí, assim, eu não cheguei a desenvolver, eu tenho um problema, uma dificuldade com o meu corpo, eu não cheguei a desenvolver um transtorno mental, mas é um transtorno alimentar, mas é daí que começa muita coisa. Então, é desde criança, hoje em dia a gente vê em crianças cada vez mais novas essa busca pelo corpo, essa dificuldade de entender que, eu sou mais baixinha, tenho mais quadril, ou o braço um pouco mais gordinho. E aí é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que sortuda a mulher que se ama e que ama tudo do seu corpo. Eu acho muito sortudo, acho raro quem não olha alguma coisa e se incomoda, mas a partir do momento que isso te É, incomoda, a um ponto de você só ver defeito, ou se é um defeito que você pensa naquilo o tempo inteiro, se você evita fazer coisas por conta daquilo, isso já pode até ser um transtorno dismórfico corporal. Então, a gente tem que tomar um cuidado no que é o limite, né? Eu acho meu braço um pouquinho gordinho, não gosto muito do meu nariz, ou no meu sorriso, ou isso é normal. A partir do momento que você só se enxerga aquilo como defeito, que aquele defeito fica enorme, que você não consegue, você já passa a evitar, se você já não consegue usar uma blusa, se você já não consegue socializar, se você não consegue namorar, se você não consegue, enfim, ter uma vida por causa daquilo, aí isso já virou doença. Então, os transtornos alimentares são cada vez mais frequentes, infelizmente. E é muito importante procurar ajuda e tem que ser interdisciplinar. Só médico não trata transtorno alimentar, tá? Tem que ter terapia, tem que ter nutricionista, então tem que ser uma equipe aí bem engajada para fazer um tratamento para transtorno alimentar é um tratamento bem difícil, então o ideal é procurar o quanto antes. e às vezes as pessoas ficam assim minimizando, né? Mas eu vejo assim umas práticas do tipo, não, eu vou comer, mas aí come, depois toma laxante, come, depois vomita, não é? Gente, isso não é normal. Isso não é Não, não, normal, né? nenhum Então método, é isso que a gente precisa. até Oi? atividade física, nenhum método compensatório é normal. Até, por exemplo, claro que se eu comi muito hoje, Congelou. olha aí. Oi? Voltou? Agora voltou. Eu tô aqui pertinho. Minha internet aqui tá mostrando que tá boa, mas vamos Agora lá. melhorou. Se eu não como bem hoje, se eu hoje acaba aqui a live, eu como uma pizza, tomo um refrigerante, eu tomo um vinho. Amanhã, se eu quiser comer melhor, se eu quiser comer uma fruta, beber mais água, isso é completamente normal. Mas se é uma pessoa que tem que compensar, por exemplo, fazendo 3 horas de esteira, isso já pode ser considerado um transtorno.
Então, até nos métodos compensatórios, a gente pensa sempre no vomitar. Vomitar é muito claro que não pode, depois de comer, assim, né? Ah, se eu comi, vomitei, eu posso estar doente. Mas se você comer, teve que fazer 5 horas de academia depois, isso também pode ser um transtorno. Olha, tem um Ó, comentário muito interessante que eu fiz a mesma coisa para poder diminuir essa coisa. Ai, meu Deus, peraí. Olha, vamos lá. Ih, cliquei tudo errado. Aí. A psiquiatria sem tabu. Uma coisa que me ajudou a sentir menos pressão foi parar de seguir algumas blogueiras no Insta. Olha, gente, eu acho que tem uma coisa que é influência pro mal, né? Acho que é bem isso. Seguir uma coisa que você só vai sofrer, eu nunca vou ter aquele padrão de vida, porque é isso, né? Por mais que, né? Tem alguns padrões de vida que só se for para ganhar na Mega Sena, vai ser trabalhando, ou vai ser roubando, sendo corrupta, ou vai ser ganhando na Mega Sena. Se essas não são as vias que eu busco para minha vida, tá? Então, para que eu vou seguir? eu seguia uma médica com um corpo sensacional. E aí ela postava que ela acordava às 5 horas da manhã, aí fazia a primeira atividade física do dia, aí ia para o hospital, trabalhava, voltava, fazia comida, porque era tudo light. E aí depois de noite fazia musculação, e aí aquele corpo perfeito. Eu ficava olhando assim, falando, gente, eu sou um... O que eu sou? Um lixo. Da vida, um Não é isso? lixo. Cara, a mulher já é ginecologista, já fez residência, faz plantão, dia inteiro, malha que nem uma corna, come super bem. Só faltava ter filho. Tem filho também? Não, ela não tinha filho. Ela não tinha. Mas assim, eu olhava e falava, gente, e eu tô aqui lutando para acordar às 6, já morrendo de sono, já, meu Deus, indo pro trabalho, chego cansada, às vezes eu não consigo malhar, como besteira, e aí eu parei também. Eu tive que parar de seguir isso, porque é uma coisa inatingível para mim. Então, claro que a gente tem que se cuidar, se alimentar bem na medida do possível. Mas, assim, para você ter uma ideia, o dia que ela falava que ela estava jacando, o dia que ela falava assim, hoje eu saí da dieta, era um potinho de açaí sem açúcar. Ah, fala sério. Aí eu olhava e falava, gente, açaí é toda semana. Então, aí, Ah, isso não é jacar, isso não é jacar. deixa de seguir. O que não te faz bem, sinceramente, a gente tem que começar a fazer um detox nas nossas redes Eu sociais. acho. Se você Eu acho que seguir aquele mundo inatingível, seguir aquele padrão de corpo que não é o seu padrão, né? A gente não está falando aqui de perseguir saúde, não perseguir saúde, não é nada disso, né? Pelo contrário. Agora, perseguir algo que não vai te trazer nunca um retorno positivo, você não vai chegar lá, porque aquele não é seu biotipo, porque aquele não é sua situação de vida, porque não. Para quê? Exatamente. Para se maltratar, né? Eu acho que é bem isso. Então, assim, eu percebi que eu seguia muita gente e aí eu comecei a verificar quem eu seguia. Primeiro eu comecei a tirar um monte de loja. Não porque eu seja muito consumista, mas eu acho que fica te estimulando desnecessariamente. Sabe? Você sempre fica achando que você... Gente, como que isso aqui tá barato? Impressionante. Agora no coronavírus, então, gente, na pandemia... Só tem promoção, né? Assim, só tem promoção e a gente sempre tá triste de alguma forma, achando que a gente precisa de alguma coisa para compensar. Então, comecei a tirar todas as lojas que efetivamente não estavam me acrescentando nada. Depois comecei a fazer uma limpa daqueles artistas que não me indicam, não me acrescentam absolutamente nada. Então, assim, para quê? Para que eu vou ficar com esse artista se ele não me dá, não casa com a minha fala, com a minha existência, com o meu modo de ver o mundo. Então, para que eu vou seguir ele? Não vou seguir. Depois eu comecei, e ainda estou nessa fase, de cortar essas influências tóxicas. Eu falo que são influências tóxicas, que são influências que não vão me levar a absolutamente nada. E agora eu busco influências que me levam a algum lugar.
um lugar de reflexão, um lugar para que eu chegue em um lugar melhor, um lugar que Bom, mexa, inclusive, comigo e me provoque autoconhecimento. Então, assim, eu acho que cada vez mais influência é para ser influência para o bem, não influência para o mal, né? Influência para o mal tá cheio ao redor, né? Assim, isso, assim, eu até extrapolo. A Beauty Club até postou aqui, né? Como tudo a vida, temos que reter apenas o que realmente é bom pra gente, senão vamos enlouquecer. Gente, isso eu falo até de conhecidos e amigos em rede social, tá? Eu não falo só de artista, de blogueira, não. Se você tá seguindo aquela sim, fulana, uma vida perfeita, que posta uma coisa que você sabe que não é verdade, que não é atingível. Gente, hoje em dia não precisa nem deixar de seguir. É só você colocar lá para não ver a publicação daquela pessoa. Ela foi a melhor silenciar. invenção. Ela não vai nem saber que você não está vendo. Então, o Celso é meu marido, amor. Rede social é um mundo perfeito e inatingível. Exatamente. É um mundo perfeito que é inatingível. Então, se isso te faz bem, se isso te faz... Por exemplo, se você segue uma blogueira que fala sobre alimentação saudável, e se isso te incentiva a comer melhor, se você gosta de seguir aquilo, Sim. se você segue atividade física, se isso te incentiva a fazer, tá ótimo. Agora, se isso só te faz Uma sentir ruim, nutricionista que vai te dar receitas legais, de pratos legais, nutritivos. Uma psiquiatra que vai te fazer refletir e pensar, ih, sei não, hein? Tô achando que eu tô nessa condição aí, é melhor procurar ajuda. Não é? É isso, sim, gente, é isso. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar aquilo que vai nos elevar, nos impulsionar, né? E não colocar para baixo ou nos colocar dentro de um possível padrão que é inatingível, né? E eu esses dias coloquei aqui no feed, aconteceu um fato, enquanto mãe, né? De uma reunião, e saí muito chateada, chorei, até porque eu sou dessas, né? Que eu prefiro não guardar. Aí eu vou lá, choro, extravaso e falo assim: pronto, agora vamos começar a recompor. Aí eu falei assim, gente, eu tinha que gravar um feed sobre isso. As pessoas precisam entender que quem fala aqui não é um sujeito perfeito. Gente, o dia que eu quiser pregar perfeição, me interna, por favor, né? Me interna. Porque é isso, as pessoas precisam mostrar a realidade. Precisam mostrar, por exemplo, eu estava, né? O Fernanda sabe disso. Uns 3 dias acompanhando minha sogra que está doente. Hoje eu fiquei lá na casa dela, no Vucu, a gente combinando live, porque a gente já tinha combinado há um tempão para essa live sair. Eu falei, vai sair. Mas é isso. Mas agora cheguei em casa, tomei um banho, não sei o quê, mas tive que botar um filtrozinho, porque o sujeito tá com cara de acabado, porque dormiu preocupada, é óbvio. Mas eu quero pregar a realidade, gente, é impossível. Agora, pregar fake é o que a gente normalmente faz com a gente. A gente prega peças na gente, não é, Fernanda? Às vezes a gente fica mentindo pra gente mesmo. E é isso que esse ponto que eu queria abordar, já que a gente está quase caminhando para o final, a verdade. importância de buscar ajuda. Né? Às vezes a gente fica adiando buscar ajuda e as coisas vão tomando uma proporção muito maior. Né? Eu acho que em muitos momentos da minha vida eu precisei realmente de mais ajuda médica, psicológica, e ficava sempre adiando por conta de filho, por conta de carreira, e às vezes só quando o negócio já estava assim, né, te sufocando, que você ia lá e procurava ajuda, aí você ficava melhor. E aí eu queria que você comentasse, principalmente sobre a função da psiquiatria, desmistificar um pouco sobre a questão da psiquiatria, fazer a diferenciação com a neurologia e da importância da terapia. Vamos lá. A psiquiatria, ela, assim, qual é o meu trabalho? Eu tenho que conhecer aquela pessoa, identificar se ela tem algum transtorno mental que precisa de tratamento, seguir esse acompanhamento muito próximo desse paciente. Então, quando a gente fala de neurologia, a gente fala de doenças mais orgânicas, por exemplo, a gente fala de epilepsia, demência, a gente fala de transtornos de movimento, Parkinson. Então, assim, a gente tem uma área enorme dentro da neurologia, né? A gente fala de alguns processos, por exemplo, tumor ou câncer, enfim, a gente fala de processos orgânicos, a gente consegue identificar aqui, Orgânico. tá? Quando a gente fala de psiquiatria, a gente já fala de transtornos mentais. É claro que os transtornos mentais, eles também têm uma base orgânica, assim. O cérebro de um paciente deprimido é diferente
de um cérebro de um paciente não deprimido em relação às substâncias, em relação aos neurotransmissores. Então, a gente tem sim uma diferença, mas a gente não consegue fazer um diagnóstico, por exemplo, a gente não vai fazer para epilepsia. O neurologista consegue fazer um eletroencefalograma que vai vir com uma alteração e que ele vai diagnosticar uma epilepsia e vai tratar aquela epilepsia. Na psiquiatria, o diagnóstico é sempre clínico. Então, eu consigo solicitar alguns exames para excluir causas orgânicas. Então, é um paciente que está com uma ansiedade, eu quero ver como é que está a tireoide, porque se a tireoide estiver desregulada, pode dar um aumento de ansiedade. A gente exclui alguns diagnósticos, mas o meu diagnóstico é na base da conversa. Então, assim, é uma consulta que tem que ter conversa, eu tenho que fazer uma entrevista estruturada com aquele paciente. Pergunto um monte de coisa, depois dou um lugar de fala para esse paciente em que ele vai me falar tudo o que ele está sentindo, quais que são as angústias, o que está atrapalhando, o que não está atrapalhando. Daí eu vou começar a entender dentro de qual síndrome da psiquiatria ele está. É a ansiedade? É depressão? É alguma coisa de obsessivo compulsivo? Eu vou começar a entender o que está acontecendo. Muitas vezes eu não vou dar um diagnóstico na primeira consulta, isso eu falo sempre, tá? Às vezes eu vou precisar acompanhar aquele paciente. E assim, em 100% das vezes, os pacientes se beneficiam muito se eles fazem terapia também. Então, tem gente que pergunta, quando é que eu preciso procurar um psicólogo? Agora. Agora já tá ótimo. Se você procurar agora, já tá muito bom. Porque Já devia ter procurado. todos os precisam de terapia. Isso é muito importante. Depressão, ansiedade. Olha, meu trabalho fica muito mais difícil quando o paciente não aceita que tem que fazer terapia. Fica muito mais difícil. Independente da linha psicológica seguida? O que a gente já sabe é que o que importa muito mais do que a linha dentro da psicologia é o terapeuta em si. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de algumas doenças, existem estudos que mostram que, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tem uma eficácia maior. Então, assim, uma ansiedade que tem ataque de pânico, algumas coisas. A TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, costuma ter muita evidência científica para doenças específicas. Mas muito mais do que isso, o que importa é a relação com o terapeuta e o quanto esse terapeuta estuda e o quanto esse terapeuta está engajado naquele tratamento. Muito mais do que ali em si. Então, por exemplo, eu gosto muito de estudar a psicanálise. Eu acho a psicanálise fenomenal, o estudo do inconsciente. Eu gosto muito, enfim, eu acho que me ajuda a entender o paciente. Mas o que define a terapia é a relação paciente e terapeuta. Isso aí, até em estudo científico, isso já está comprovado. A Nádia colocou. Porque é muito louco, assim. Eu, por exemplo, gostei muito mais do TCC do que da psicanálise. E eu acho que, às vezes, as pessoas param terapia muito pela linha também adotada. Porque cada um se identifica com um tipo de linha, né? Eu acho que é muito disso, assim. Não gostei da psicanálise, assim. Não é que eu tenho nada contra, assim, mas para mim, sei lá, não rolou. Não sei. Talvez agora, isso foi anos e anos atrás, né? Talvez agora, seja uma outra realidade. Mas eu acho que talvez as pessoas precisam tentar outras linhas, né? Eu acho que é isso, né? Não, já tentei, não gosto disso. E eu acho que tem uma máxima que eu acho que uma vez uma terapeuta me falou, que era assim, olha, se tá querendo ir embora é porque tá te incomodando, né? E eu fui embora com aquilo, assim, né? Que eu cheguei para ela e falei assim, eu acho que já tá na hora, né? A sessão tá acabando. Aí ela me deu essa resposta, achei incrível. E é isso, né? Se a gente às vezes está querendo fugir da terapia, normalmente é porque tá dando certo, tá incomodando, tá mexendo naquele lugar que a gente realmente precisa estar refletindo, né? E assim, dentro da psicanálise, Fabi, existem linhas também. Então, a gente tem a psicanálise freudiana, lacaniana, junguiana. Dentro de uma área, TCC também, existem desdobramentos da TCC. Então, é muito importante. Não se identificou numa primeira consulta, não gostou daquela forma de terapia, procura uma outra forma, em alguma hora você vai se achar. A minha mãe fez um comentário legal. Lê o comentário da Nádia, Eu vi. Fabi.
Eu achei lindo. Olha, antes tarde do que nunca, né, Nádia? Nádia falou assim: olha, gente, nunca é tarde. Comecei a praticar exercícios físicos, terapia, nutricionista, e depois dos 50 me sinto de super diferente e feliz. Olha, eu vou te falar, Nádia, eu acho que é isso, né? A gente precisa esquecer o quanto tempo que a gente já perdeu e começar logo, né? Seja a idade que for. Se a gente chegar a essa consciência com 20, com 30, com 40 ou com 50, pouco importa. O importante é o ganho, né, que a gente tem com isso tudo, né? E me conta uma coisa a respeito do seu atuar. Na psiquiatria, você atua também na psiquiatria infantil, não? Não, no momento não. No momento eu atendo adolescentes e adultos e idosos. A psiquiatria infantil é uma área bem diferente da psiquiatria de adulto. Psiquiatria infantil trabalha muito com autismo, com retardo, com, enfim, algumas dificuldades no desenvolvimento da criança. Então, no momento, Uhum. eu trabalho com criança. Talvez num Uhum. futuro eu me especialize dentro disso, mas no momento não. Eu trabalho com adolescentes Legal. e idosos. Entendi. E para a gente fechar, assim, tá chegando aí setembro daqui a pouco, né? A gente fala muito de suicídio, né, Fernanda? Eu acho que você deve trazer também essa temática aqui daqui a pouco, em setembro. Queria que você falasse, hoje a gente teve até um. Você está em Cabo Frio agora? Eu tô na Tijuca, agora eu tô na Tijuca. Ah, a gente teve um episódio triste aqui na praia de um suicídio de um jovem. Eu queria que você abordasse um pouco sobre isso, assim. É, Às vezes a gente olha e enxerga essa tristeza latente, né, que no fundo é uma depressão, de alguém que está do lado da gente, e a gente não dá muita bola, né? Queria que você falasse um pouco desses pequenos sinais que a gente precisa estar atento, né? Vamos lá, vamos tentar acabar. Tá acabando já, né? Tenho 2 minutinhos para falar. Tá acabando, temos 2 minutinhos. Vamos prestar atenção. Primeiro, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que a gente ama, tá? Muitas vezes, na maioria do dia, na maior parte do dia, aquela pessoa vai estar se mostrando estar bem. E aí a gente tem que ficar de olho com algumas sutilidades, com algumas sutilezas, né? Um discurso e se em algum momento uma pessoa que você gosta fala que já não sabe qual é o objetivo da vida dela, ou se acha que não serve para nada, ou se fala que a vida não tá legal, ou se fala que o melhor seria sumir, o melhor seria desaparecer. Existem discursos que mostram pra gente que essa pessoa pode sim estar com uma ideação suicida, mesmo que ela não fale diretamente, quero me matar e quero morrer. Então a gente precisa ficar de olho nesse discurso mais velado, nesse discurso de não tô aguentando mais, não tô conseguindo, não tô dando conta, preciso de ajuda. Muitas vezes a pessoa não vai pedir, mas se ela tá falando que não tá conseguindo, é porque ela precisa de ajuda. Então, assim, vamos ficar de olho. A gente precisa olhar para os nossos amigos, familiares, no nosso trabalho. Se tem alguém começando com esse discurso, alguém que mudou, que antes era uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais animada, e agora não tá mais assim. O ideal é que a gente sente, converse. Se você não tem intimidade com essa pessoa, procure alguém que tenha, procure algum familiar, ou fala com, enfim, algum superior seu do trabalho, olha, eu acho que fulano não tá bem, alguém que tenha mais contato e mais intimidade, ou você mesmo senta com essa pessoa e pergunta como é que você pode ajudar. E aí a primeira coisa é ouvir. Se você ouvir essa pessoa, se você der voz para essa pessoa, já é muito bom. E aí, claro, indicar para um tratamento, indicar que procure um tratamento com um profissional. Querida, bom, muito bom te ouvir. Gente, olha, siga lá a Ótimo. Fernanda. A Fernanda traz dicas formidáveis. A gente está com pouco tempo. Vou passar a palavra para você se despedir, deixar uma palavra aí para as mulheres, principalmente nesse conciliar de funções e de ansiedades, inclusive, desse momento de pandemia, né? Gente, obrigada, tá, Fabi? Eu amei o convite. Que bom que a nossa live saiu. Passa muito rápido, sempre passa muito rápido. Mas obrigada por todo mundo que participou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar no meu Instagram, tá? Eu tô sempre disponível por lá. E é isso, a gente é mulher, a gente consegue passar por tudo isso. A gente tem que se ajudar, se elogiar, se admirar.
Eu acho que pro final a gente pode falar isso. Você já elogiou alguma mulher hoje? Eu acho que pode ser o final da live. Se você não fez, procura alguém ali e faz um elogio para aquela pessoa. Eu acho que a gente pode terminar assim. Temos 20 segundos, então eu vou fazer meu elogio de hoje. A você, Fernanda, essa excelente e competente profissional que tanto tem ajudado a gente a pensar na nossa saúde mental. Gratidão por sua participação. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, Juliana. Tchau, Cris. Obrigada, gente. Camille, muito obrigada.